Agora eu vou apresentar alguns equipamentos que podem auxiliar a nossa obtenção de dados e diagnóstico, né? Então é importante o diagnosticador ter o quê? Um kit, né? Ele tem que estar munido do kit na hora da vistoria. E a gente tem algumas formas de fazer teste. A gente tem testes não destrutivos, semidestrutivos e não destrutivos. E é claro que no patrimônio a gente vai ter que sempre buscar os ensaios não destrutivos, né? Ou no máximo semidestrutivos dentro do possível. Então eu vou mostrar, hoje em dia com a tecnologia, né, a gente tem termografia, boroscópio, pacômetros. Eu vou mostrar algum deles de maneira bem sucinta. Tá? A ideia é só mostrar a aplicação de alguns. Primeiro eu tenho técnicas sensoriais, que vão ampliar a nossa percepção sensorial. Então, o mais básico deles é um fissurômetro, né, que a gente consegue ver a espessura de uma trinca por comparação com uma reguinha. Paquímetro, que consigo ver diâmetro de barra de aço, espessura de revestimento. Eu tenho níveis laser hoje, que eu consigo ver nível, prumo, planicidade. Né? Eu tenho scanners 3D, que conseguem gerar uma nuvem de pontos. A gente vai mostrar alguns casos sobre isso. Drone, que ajuda muito a gente. Né? Boroscópio, microscópio. Todos eles ampliam nossos sentidos. Então, o mais comum, básico deles, muito usado hoje, é o drone, que ele diminui o risco, né, a nossa exposição ao risco. Então, eu consigo inspecionar telhados de maneira muito mais rápida e com maior segurança, fachadas de prédio, pontes, a parte inferior de pontes, consigo ver com muito mais velocidade e menos risco. Eu tenho o boroscópio, né, que simula uma endoscopia, que é uma câmera, que ela tem um cabo que eu posso inserir dentro do esgoto e consigo ver, por exemplo, rachaduras ou obstrução dentro da tubulação. Tá? Hoje em dia, as empresas de desentupimento, todas elas são munidas de equipamentos como esse. Então, você não precisa adquirir esse equipamento, você pode contratar o serviço de boroscopia, videoscopia ou endoscopia, tá? É o nome. Aqui um outro caso que a gente estava atuando, que tinha uma deformação num forro, e daí, em vez de ter que quebrar o forro para inspecionar as fixações, a gente só tirou uma luminária e inseriu a câmera boroscópica. Né? Daí a gente conseguiu ver que a fixação aqui estava oxidada, e daí estava escorregando, então tinha o risco até de cair o forro. Juntando um pouco aí da fotografia, a gente consegue fazer essas fotos, essa fotometria, né, que nada mais é que uma nuvem de pontos, que eu consigo depois exportar para um software e modelar isso em 3D com o auxílio do BIM, então ter dimensões da edificação e seu entorno. Posso aqui no caso, por exemplo, calcular a área de terreno, volume de talude, muito rapidamente com o uso dessa fotometria. Tá? Microscopia, aqui é um caso que teve o descascamento da película de pintura e a gente conseguia ver com uma amostra no microscópio quantas camadas de tinta já haviam sido aplicadas nessa parede. Então, você vê a cor original dessa parede, era vermelha, era uma edificação tombada. Né? Então, eu vi que já não foi preservado a cor original. E com o tempo foi pintado 2 vezes de amarelo, uma vez de azul, cinza, branco, branco. E uma outra coisa mais importante que nos levou a fazer essa análise era esse descascamento. Está vendo que tem um descascamento aqui? Olhando no microscópio, a gente vê que a película que estava em contato com o revestimento ela estava fissurada. Com o passar do tempo, quanto mais película de tinta aplicada, ela ia se tensionando até que chegou uma hora que ela rompeu, de tanta tensão. Tá? Então, é um fenômeno que ocorre quando você tem muitas demãos de tinta sem arrancar a anterior, você tem esse descascamento. A microscopia aqui também para análise de aderência de revestimento em blocos de barro. Né? A gente consegue observar aqui os vazios, então a área de contato foi menor do revestimento do que com a parede. Aqui eu uso um pouco do CSI, né? Lâmpada ultravioleta, então a gente consegue ver eflorescências com... Aqui no projetor não dá para ver muito bem, mas ela brilha. Né? O sais da eflorescência ela brilha na onda ultravioleta. Então, basta chegar lá com essa luz, você consegue ver as marcas de eflorescência. O uso do scanner 3D, o primeiro aqui, a gente consegue já uma planta da edificação, as elevações, e as cores aqui elas definem o plano onde o ponto está. Então, quanto mais vermelho, mais para dentro do ambiente está. Então, eu consigo ver a planicidade das paredes
de todo o apartamento apenas com escaneamento 3D, que leva menos de 20 minutos. Aqui é um outro caso para ver planicidade de fachada. Aqui foi usado antes da aplicação do revestimento na fachada. Então, normalmente, como a gente vê planicidade de fachada, a gente desce um arame da cobertura até o chão e vai medindo ponto a ponto. Com escaneamento, a gente vê aqui no ponto mais amarelo, são os elementos mais para fora do plano, que estão fora, que você vai ter que fazer um tratamento aqui com maior espessura. Tem o teste de percussão, né, que nos auxiliam a ver elementos mal ou bem aderidos. A gente faz isso em revestimentos de parede, de piso. A gente tem testes simples, né, bem expeditos, de resistência superficial, por exemplo. Aqui a gente tinha um caso de textura que estava descascando, então apenas com um prego ou uma chave de fenda, a gente riscou o reboco, e daí pela profundidade que é gerada com essa força manual mesmo, eu consigo saber ou fazer uma relação da resistência superficial do reboco. Então, no caso aí, com o teste de resistência superficial empírico, mais a forma de ruptura ali da textura, a gente veio a fazer o diagnóstico de que a causa era a resistência superficial baixa do revestimento, que estava permitindo o descascamento da textura. Tenho técnicas mecânicas, né? Então, o esclerômetro, que ele mede dureza superficial, eu posso usar o esclerômetro para fazer uma correlação com resistência à compressão do concreto. Então, eu não preciso ficar extraindo vários corpos de prova de concreto, eu extraio poucos, né, uns 2 no mínimo, e depois eu posso fazer esclerometria em 100% da estrutura. Né? Então, o ensaio não destrutivo, que é muito interessante para não depredar o patrimônio. Ensaios de arrancamento, aqui já destrutivos, para ver resistência de aderência, de revestimento. Ensaio aqui para verificar o comportamento das alvenarias, né, de flexão. Ensaios de impacto de corpo mole, corpo duro. Prova de carga de edificações. Né? Edificações antigas, normalmente você não vai ter o projeto estrutural, então você vai ter que tentar fazer ou modelagens por software ou provas de carga. Tenho técnicas químicas, que eu consigo ver o pH do material, muito utilizado em estruturas. Então, por exemplo, a solução de fenolftaleína, ela reage em pH alcalino. Então, onde está alcalino, o meu concreto está são, ele está bom. Ele passiva a armadura, não permite ela corroer. Então, eu vejo que essa parte aqui não está boa do concreto e já chegou na barra de aço. Então, eu vou precisar intervir agora, senão vai começar a oxidar minha estrutura inteira. Aqui é um outro ensaio colorimétrico com a aspersão de nitrato de prata, onde eu consigo ver o teor de cloretos. O cloreto é um íon que adora ou degrada muito rapidamente, corrói muito rapidamente o aço. Então é importante a gente ver a presença dele ou não no concreto. Técnicas químicas também, como uma simples solução de hipoclorito de sódio, eu consigo distinguir um mofo, um agente biológico de uma sujidade, é só aplicar que ele some na hora. Tenho técnicas de propagação eletromagnética, que seria raio-x ou termografia. Então, a termografia, que é bem viável hoje, muito utilizada, ela consegue, primeiramente, identificar trincas com maior facilidade. Aqui eu consigo ver a aderência desse revestimento. Aqui é uma foto normal. Nessa foto eu consigo ver que toda essa área vermelha ela está não aderida ao substrato. Por quê? Tem um colchão de ar atrás que aumenta a resistência térmica do revestimento. Ele esquenta mais rápido, porque o ar não deixa ele passar calor por condução ao substrato. Então, para você também usar o equipamento, você precisa ter algumas noções de térmica e de como funciona o equipamento. Então, termografia também para auxiliar a investigação de infiltrações ou de pontes térmicas. Aqui a gente tem um caso de condensação e proliferação de mofo, que a gente vê que é a mesma região da ponte térmica, então é um ponto frio da edificação, que condensa com maior frequência. Consigo identificar elementos estruturais, se eles forem distintos e tiverem comportamentos térmicos distintos. Então, aqui eu consigo ver a viga e aqui a alvenaria, sem ter que destruir nada. Consigo ver tubulações hidráulicas de água quente, se tem retorno, alguma coisa assim. Na parte elétrica é muito utilizada, eu consigo ver fuga de corrente aqui. Onde estiver tendo a fuga de corrente, vai esquentar o metal e eu consigo ver um ponto de calor. Aqui é uma instalação totalmente desligada e um condutor apenas aquecido, então ele estava energizado mesmo com tudo desligado, então estava tendo fuga de corrente. Placas solares, consigo ver as que estão sobreaquecendo precocemente.
isolamento térmico das vedações, né? Aqui eu vejo que tem uma fuga maior de calor do que essa área. Então aqui o isolamento térmico dessa parte está pior. Técnicas higrotérmicas, né, que nos auxiliam a ver a umidade relativa, a temperatura. Técnicas hidrodinâmicas, muito importantes para a gente ver pontos de infiltração de água. Então a famosa piscininha, né? Então eu faço um teste, encho de água e vejo onde isso vai se manifestar. Posso fazer isso também no revestimento, com alguns métodos, né, tubos de Karsten, ou essa placa aqui que mede o quanto o revestimento está absorvendo de água. Esse outro teste aqui pressurizado, que é utilizado em revestimentos externos, que eu consigo simular, né, o revestimento para ver se ele é estanque ou não. Ou esse método aqui com hidrojateamento, também consigo ver, mais aplicado a esquadrias. Ou um teste hidrodinâmico que eu gosto muito, que é a chuva, né? A chuva é o melhor teste hidrodinâmico que tem. Porém, você tem que agendar com São Pedro o dia para você ir fazer a vistoria. Outro teste hidrodinâmico, com correlação às técnicas fotoluminescentes, é usar corantes fotoluminescentes que auxiliam você na identificação. Então, fiz a piscininha aqui no banheiro, fui no andar de baixo e com a ultravioleta eu consigo ver o ponto mais facilmente se eu usasse apenas água, né? Posso fazer esse teste de estanqueidade, né, hidrodinâmico em tubulações de esgoto, hidráulica, pressurizar a rede de água fria para identificar os problemas, né, de vazamento. Tenho técnicas eletromagnéticas, também bastante interessantes. O primeiro é um umidímetro. Ele faz a medição da umidade superficial do material, basta você encostar nele. Então aqui está mostrando 92,8% de umidade superficial. Tenho pacômetros que identifica barras de aço em estrutura, né? Então não tenho projeto, não tenho certeza se foi executado corretamente, eu posso fazer escaneamento da estrutura, ou o georradar, que é equivalente ao pacômetro, só que com uma profundidade e uma precisão muito maiores. Então o umidímetro, que é bastante interessante, porque a umidade é um dos problemas maiores, né, nas nossas edificações. Aqui é um caso que a gente fez a medição de umidade superficial e criou um mapa. A gente fez no Excel aqui, então a gente consegue ver a parte mais vermelha, que ela está mais úmida que nas outras mais frias, né? Então a gente percebe-se que a umidade é uma umidade ascendente, né? Ela está vindo de baixo para cima, que a parte superior está seca. Então isso ajuda a nosso levantamento de hipótese e diagnóstico, né? Hoje, com a tecnologia, a gente consegue fazer isso com realidade aumentada. Então eu faço essas medições, coloco esse pano aqui, tiro uma foto e isso já me dá o gráfico direto. A gente tem técnicas ultrassônicas. O ultrassom é muito importante, é muito bom. Também para ver módulo de elasticidade, a aderência ou a variação de homogeneidade do material. Então, por exemplo, aqui, foi utilizado nessa igreja, não podia fazer testes de aderência, foi feito com técnica ultrassônica esse mapa. Esse mapa aqui é de velocidade da partícula. É o tempo que a partícula se locomove no meio. Então, se ela demora mais, ela está no material mais heterogêneo. Se ela é mais rápida, ela está no material mais homogêneo. Então, a gente percebeu desses dois pontos, né? A gente não, né? Foi o professor Ezequiel, que ele fez essas medições e mostrou que aqui, ou você tinha uma falta de aderência no revestimento, ou uma diferença de substrato na parte interna, tá? Então, foi possível ver com ultrassom. Eu consigo usar também para ver módulo de elasticidade do concreto, sem ter que fazer um ensaio destrutivo. Aqui está mostrando um corpo de prova, mas eu posso fazer isso diretamente na estrutura, né? Isso vai ser um input para o projetista de estrutura, para fazer a modelagem estrutural. É um ensaio não destrutivo, tá? E eu tenho diversas outras técnicas, simulações comportamentais, né? Simulações por software, que eu posso ver a distribuição de esforços numa estrutura, num talude, numa vedação. Consigo ver o comportamento térmico de transmissão, condução de calor e umidade, vento na edificação.